Media Market Podcast começando, eu sou a Luísa Teleste e por aqui a gente fala sobre como as transformações da mídia influenciam as estratégias de marketing. Antes de começar, já vou apresentar nosso Head de Digital, Gê Oliveira, bora. E aí, turma, beleza? Tô animado aí, feliz para mais um episódio, tô contente aí de estar aqui de novo com a Lu, vamos lá. Bom, alavancar e inspirar os negócios das agências e dos anunciantes aqui de Santa Catarina é o nosso principal propósito, você já sabe. Inclusive, propósito é um dos temas de hoje. A gente recebe esse expoente aí em gestão estratégica de marcas, o Alex Lima, que também é fundador da Transcriativa. Bem-vindo, Alex. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Alex, seja muito bem-vindo ao Grupo ND, ao podcast do Media Market. A primeira pergunta, antes de a gente entrar no tema, né, que normalmente a gente já vai direto para o assunto mais técnico e mais estratégico, mas assim, a tua história de vida e de carreira é tão interessante que seria muito legal para a nossa audiência tu fazer um overview aí da tua carreira, da tua trajetória, o que tu tá fazendo hoje. Legal. Eu trabalho, tem 20 anos já com a parte estratégica de posicionamento e diferenciação para negócio. Tenho uma empresa que trabalha com isso, atende vários clientes, em cima desse do objetivo, né? Como é que a gente posiciona o principal ativo de uma empresa, que é a sua marca. Então, um posicionamento é a gente ocupar aquele lugar de desejo que a gente quer chegar, e mais do que só vender, é como é que a gente começa a se relacionar de uma forma verdadeira e desejado para o outro lado, para todos os lados, né? Sim. E aí, nesse processo todo, a gente já fez muita coisa, foram mais de 500 clientes em 3 continentes que a gente posicionou. Já botou a cidade de Florianópolis no Guinness Book, várias ações muito doidas, assim. Massa. Botou um shake em Chapecó, sabe? Uhum. Alguns prêmios que a gente já conseguiu, fez documentários. E hoje eu estou quase que 100% focado no movimento chamado Transformação Criativa, a Transcriativa. Uhum. São mais de 12 mil profissionais no Brasil que trabalham a criatividade como ferramenta de diferenciação, geração de renda, geração de negócio, de valor, para marca, para projeto, para o próprio processo de profissional do indivíduo, né? Então, nós somos hoje uma comunidade que trabalha a criatividade genuinamente brasileira em favor do brasileiro, né? O borogodó que a gente fala. Que legal. E o que significa o borogodó? Borogodó é o que você tem de melhor, né? O único, exclusivo, não necessariamente de melhor, mas o que faz você ser você, o teu ponto de diferencial, o teu ponto de diferenciação, seja profissional, seja pessoal, enfim. O que faz o seu método de diferenciar ou solucionar um problema ser exclusivo e ser valorizado, né? Então, conosco a gente tem desde diretora da Disney até um sorveteiro. Não importa quem que é, o que faz, o cargo, mas a sua forma de botar o seu borogodó no mundo, a sua forma exclusiva de fazer diferente, solucionar um problema, diferenciar o negócio, gerar renda, gerar receita, enfim. Que legal. E tu continua trabalhando com marcas também, ou não? Também. Eu faço na parte de consultoria, tô muito focado ultimamente em trabalhar com o indivíduo, a liderança. Mudar a percepção do indivíduo para que isso impacte a marca em si, a organização, muito mais a parte de comportamento do indivíduo, que isso vai abrindo novos caminhos, novas lentes para ver novas formas de gestão. Tem uma frase que tá muito bombada, né? Tá hypada hoje em dia e que vai muito ao encontro do que tu tá comentando, que o CNPJ só é forte quando os CPFs que compõem aquele CNPJ são fortes, né? Sim. E no final do dia é o que tu tá comentando agora, né? De empoderar um indivíduo para que a marca seja um reflexo daquela combinação de pessoas que estão ali fazendo a empresa, né? Eu acredito muito nisso. Eu costumo falar que o CNPJ do futuro é a união do CPF. É isso. A gente tem que olhar a pessoa e é sobre isso a transformação criativa. A gente está vivendo a transformação digital há um bom tempo, né? Há uns 5 anos se fala sobre isso. O processo das ferramentas, as nossas formas de automação da nossa vida estão acontecendo e não dá para negar, e cada vez vai ser mais forte isso. E para o indivíduo sobra bem entre aspas, né? É dado a dádiva da criatividade, cara. Nesse processo, o quão criativo você é para solucionar um problema. E todo mundo, nós todos somos, né? Mas como você está se percebendo isso, e esse diferencial vai fazer com que eu não seja substituído na minha tarefa por uma máquina daqui a pouco, né? Sim. E não é aquele negócio horrível, absurdo, a máquina vai pegar teu emprego, não é isso. De fato, se a gente usa
ou executa um trabalho repetitivo, daqui a pouco não vai mais ter tanta função disso. Então, a nossa capacidade de resolver problema, de achar uma saída, de abrilhantar uma solução, é o que de fato... E que bom, né? Com toda certeza, Nossa, com toda eu sou certeza. super a favor. Exatamente isso, com toda certeza, cara. Então, quanto mais nós, humanos, nos olharmos como criativos que somos, tá aí o nosso principal diferencial de novos negócios, de novas formas de trabalho, de novos processos de identificação, né? De novas formas de morar, de viver, de trabalhar, de ganhar recurso, enfim. Fiquei curioso para saber mais sobre esse método. Poderia chamar de método? Claro. Borogodó? Porque como que a gente se descobre qual que é o nosso diferencial, assim? O Borogodó a gente não vê como um método. Tem um método por trás, que é a Sim. transformação 5.0. Mas o Borogodó, a gente tem até uma ferramenta chamada Borogodômetro, que é quase que um quiz que não fala, olha, você tem ou você não tem, entendeu? Sim. Mas a gente metrifica baseado na sua interpretação e abre a sua cabeça através de 40 perguntas, dá um mapa certinho. Olha, você tem tal ponto. Então a gente analisa 4 pontos: batimento, risco, ginga e descoberta. Cada um dessas possibilidades, e tem métricas para isso, né? Te dá a tua abertura a esse novo, essa nova jornada de identificação dos teus diferenciais. E aí, no mapa, tem o O do Borogodó, né? Batimento, risco, ginga e descoberta são as letras tirando o O do Borogodó, são essas todas. Então, a gente dá um mapa para mostrar qual que é o teu O do Borogodó ali. Como é que você tá, mas não se você tá muito, se tá bom, se tá ruim, você não tem nenhum julgamento de valor. Então, o processo do Borogodômetro é mais você se autoanalisar ao longo do tempo. A gente consegue fazer isso no indivíduo, consegue ver o nível do Borogodó de uma empresa. Né? Aqui na ND a gente vê o nível de criatividade do grupo inteiro. Identifica quais são os gaps, o que pode usar mais, o que pode explorar mais, o que pode estimular mais. Consegue ver Salvador tem mais risco, acesso, ao risco do que Florianópolis, por exemplo. Então a gente Sim. consegue medir com dados como é que está a situação do todo, entendeu? E como é que a gente faz para estimular. E aí, no caso da Transcriativa, a gente faz isso de diversas formas, desde eventos, a gente tem uma plataforma de educação, viagens, websérie. Então, começa a sair uma série de tarefas, né, de funções táticas, assim, para que estimulem um do outro o Borogodó, né? São as pessoas, os profissionais, eles começam a criar conteúdos para que isso aconteça com todo. Até que o outro se estimule também a ele mesmo produzir. E aí, quando acontece isso, a rede começa. Então, se o meu Borogodó começa pequenininho, eu começo a entrar numa rede onde tem vários profissionais, um estimulando o Borogodó do outro. E aí a coisa vai acontecendo. Que Sensacional, legal. sensacional. Quero fazer esse teste depois. Fácil. E se a gente for pensar hoje, pegar essa metodologia, esse entendimento e esse processo todo para as empresas, né? O que tu tens visto hoje, assim, o termômetro atual das empresas com que tu tem trabalhado? Como que essas empresas se encontram? Quais que são os maiores desafios nesse processo de se transformar, a construção de branding? O que tu vê hoje do estado atual das empresas? Cara, a minha percepção, e eu sempre fui muito ferrenho, assim, então eu vou falar o que eu penso mesmo. E é Boa. isso. A minha percepção é que a maioria das empresas está estagnada num processo de diferenciação. É o que eu chamo de normose corporativa. Normose corporativa. É isso. Muita gente está pagando, não de agora, mas para se parecer mais do mesmo, para ser mais do mesmo, para se o hype é aquilo lá, então vamos ser aquilo, e deixa de ser o que se pode ser, entendeu? Sim. Se é. Então, num processo de identificação de quem se é, que é o primeiro passo, mais do que eu quero botar a minha roupinha bonita e ser aquilo ali, é quem que se é de fato, né? Quais são os seus atributos de comportamento, como marca, como indivíduo ou como grupo, enfim, como marca, vou botar assim. Marca é uma promessa. A gente entende isso. Marca é uma promessa. O que eu prometo para você, eu tenho que entregar. E nesse processo entre promessa e entrega, pode ser num comercial de uma TV, uma forma de atendimento, um produto novo, qualquer coisa. Prometo algo, entrego. E esse processo de prometer e entregar é o que eu entendo como gestão de marca, como branding, como tudo isso, né? Então, entender o que eu prometo é o principal. Porque muita empresa não está sabendo ainda. Isso aqui está muito, sabe? Então, nesse entendimento de promessa, cara, essa escavar o que se é de fato, eu acho que aí tem um processo muito bacana e muito
pode ser romântico, eu vou falar, mas muito bonito de rever o que de fato tem a tua função no mundo como empresa, como grupo, como tudo. E aí tá grande chave do processo de diferenciação, não é sair fazendo novo, tá tudo lindo, jogando dinheiro absurdo, mas se entender como único, como coletivo, o que de fato tu entrega para o mundo, né? Então, num processo desse, a gente adiciona esse entendimento de quem se é com outras 8 lentes de gestão, que são as lentes da transformação 5.0. Desde o processo, primeira lente de criatividade, que a gente fala do Borogodó, e aí está um processo de diferenciação. Como é que eu olho o que eu sou único e o que me diferencia do mundo, primeira lente. E a gente vai passando conexão é promessa, entrega, né? Comportamento, como é que aquilo lá está pulsando, coragem, como é que eu estimulo que aquilo que eu estou falando seja verdade, como é que eu levanto minhas bandeiras e sou aquilo que eu estou falando, né? Conversão, aí, claro, automação, gestão, lucro, venda, processo, funil, processo, e todas as lentes são com C, né? Certificação, como é que são o que está por perto? Vocês falaram, pô, a gente tem parceiros como a SPM aqui do lado, tem isso, e tem... Quais minhas ferramentas que me certificam que eu sou bom daquilo lá, né? E a última lente, que para mim é mais importante, é a lente de cura. Olha a doideira isso, né? As empresas, na minha visão, daqui para frente, elas têm uma função muito clara de cura. Pô, que porra é essa? Cura física, cura financeira, cura intelectual e cura social, né? Principal entrega, mais do que o produto, mais do que o serviço em si, é o que eu estou curando. Não adianta a empresa chegar a ter colaborador doente, né? Tá, a gente vê segurança psicológica muito em alta ultimamente, depois da pandemia, né? A gente vê empresas com cada vez mais estimulando benefícios de academia, de psicologia, sabe? Tá isso, porque não pode mais adoecer. Antigamente nada, 5 anos atrás, a empresa estava fazendo coisa ali, o cara estava ficando com burnout, com isso, não tinha uma responsabilidade em cima disso. Sim. Verdade. Mas mais do que não adoecer, é como é que a empresa te cura, cara. Como é que a empresa cura a comunidade que está em volta, né? Como é que novas formas de gestão estão fazendo a cura financeira equalizar isso, né? Sim. Então, tu pega um sistema B, por exemplo, uma das métricas é a diferença salarial entre o que ganha mais e o que ganha menos na corporação. Não faz. Isso tem que equalizar ao longo. Não é que tu vai reduzir o salário do dono, né? Sim. Como é que tu vai aumentar o salário do que está ganhando pouco? Então, são pequenos ajustes em cima disso que a gente começa a olhar por novas lentes de gestão e começa a aplicar isso no processo de gestão da empresa. Não é tirar nada do que ela faz hoje. O financeiro vai continuar sendo financeiro, coisa, marketing, né? Mas você... Agregar. Exato. Você amplia outra camada de comportamento, com novas formas de chegar no teu cliente, chegar na tua comunidade, se diferenciar do teu negócio de fato, né? Entregar algo muito além do que só aquele processo racional e tático de você fazer a execução daquelas tarefas em si e começar a pulsar, cara. Boa. Junto com um ambiente que está precisando pulsar novos comportamentos. Boa. E tu acredita que que esse modelo, que esse framework que tu comentou agora, ele se aplica para qualquer tipo de empresa? Eu pergunto isso porque, assim, para mim faz muito sentido para empresas como, por exemplo, Apple, que tem uma condição de construir uma narrativa, produto, tem um ticket médio um pouquinho mais alto para poder entregar todo esse diferencial. Mas e para o cara que tem uma empresa pequenininha, tem pouco dinheiro, tem escassez ali de recursos, tanto financeiro quanto de gente, não sabe direito como que vai ser o próximo semestre, tanto de demanda quanto de questão financeira, ele consegue aplicar esse entendimento também para uma empresa menor? Deve. E aí é que entra a questão, né, cara? Não é necessariamente uma empresa. Para você, para uma pessoa física, essas lentes começam a te abrir novas formas de se relacionar. E num processo desse, eu tenho uma pequena padaria ali na questão, né? Esse cara hoje provavelmente está pagando boleto, está fazendo um negócio e está olhando. Olha, por favor, ele está fazendo o que ele pode, né? Sim. E não é questão de falar que está certo ou que está errado. Mas provavelmente ele ainda está pensando no diferenciar o preço. No final de tudo, diferenciar o preço, porque é o modus operandi normal, né? Sim. É para parar isso? Não.
mas como é que eu posso agregar novas formas? Porque aquela padaria pequenininha, com não sei das quantas, com uma receita diferente, pode explodir de uma outra forma. Sim. Eu posso, fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo investimento, tendo a mesma parada, se eu encontrar esse processo de diferenciação e começar a me posicionar de forma adequada, não estou falando em investir dinheiro, mas Sim. me posicionar de forma adequada nisso, aquele meu diferente, eu posso continuar fazendo o preço, a execução da minha forma, as minhas preocupações com o boleto ainda estão lá. Sim. Sim. Mas se eu começo a olhar por outros caminhos, não é investimento absurdo. Sim. Eu posso começar a me achar o que eu sou único, exclusivo, e aí E eu focar começo... naquilo. Exato, e aí eu começo outras possibilidades que eu não teria se eu não olhasse. Uhum. Então, não é sobre o investimento, não é sobre ser grande ou pequeno, Sim. não é sobre não sei das quantas, é começar a se perceber como único e aplicar isso na sua promessa, Uhum. entrega. Uhum. Promessa, entrega. Promessa, entrega. Eu posso, cara, vender coxinha e não me importa nisso. Talvez a minha forma de entregar minha coxinha seja o meu principal diferencial. Sim. Só se eu tô lá vestido de galinha entregando a coxinha, aquilo é legal pra caramba, pode ser a minha fantasia o diferencial do meu negócio. Sim. Não importa, Sim, entendeu? sim. Então, em cima desses processos, se entender como sendo aquilo, né? E aplicar aquilo, seu exclusividade em cima de novas formas. Mas assim, eu tô medindo a conversão. Uhum. Eu quero saber que aquilo deu certo. Eu Uhum. quero saber que aquele meu boleto vai ser pago. Uhum. Né? Eu estou medindo a minha entrega de outras formas. Eu estou medindo... Eu posso olhar meu cliente que gosta de coxinha como uma comunidade. Uhum. Então, não necessariamente o meu negócio é fazer a coxinha, mas tratar aquela comunidade de pessoas que gostam de coxinha, por exemplo. Eu daqui a pouco eu vender camisa para pessoas que gostam de Uhum. coxinha começa a ser parte de um negócio, entendeu? Sim. Então eu começo a olhar por Expandir. outras frentes, entendeu? Boa. Expandir Boa. o meu processo de entrega. Boa, boa. E que dica que tu poderia dar? Eu vejo muito isso no mercado hoje em dia, das empresas que elas têm uma entrega muito boa, só que a promessa que elas Verdade. passam normalmente é muito aquém da própria entrega. Normalmente tem um oposto, né? Que elas prometem muito e entregam pouco. Só que daí essa empresa logo se percebe no mercado. Mas eu vejo que tem muita empresa que tem uma entrega maravilhosa, mas a promessa é 1/10 do que de fato ela entrega. Como que ela pode equalizar a promessa com a entrega? Aí é que tá se perceber, se identificar. Tem no processo, na metodologia, né? Ela é dividida em 4 partes, que chama de Fire Starter a parada, né? Então a primeira parte é F, de farejar, se entender como é que tá, entender quais são as ferramentas na mesa, entender quais são os desejos de quem está trabalhando naquele projeto, entender qual é o histórico, qual é a bagagem, o que é o cenário onde está, entender tudo. Eu quero esse objetivo aqui, não, deixa isso para lá. Vamos entender o que está acontecendo. E é de fato extremamente importante. Para isso, imagino que vocês escutem o público interno, o público externo, como que funciona. E a gente vai além, né? Eu quero saber qual é o que o cara sonhou ontem. Saca? É Sim. porque é isso. Mais do que escutar, e mais do que entrar naquela persona e não sei das coisas, é importante, Sim. sabe? Mas ainda superficial na questão é entender quais são os reais desafios da parada. Porque às vezes o desafio é vender mais, mas às vezes o desafio é conversar dentro da empresa. Sim. Sacou? Tá ali, ó. Sim. Não tá falando isso. Às vezes o desafio é abrir mão de algo que funcionou no passado e tá pegando aquilo lá. O desafio é Sim. ajustar nisso aqui, saca? Mas entender o cenário, entender tudo isso, entender tudo que tá acontecendo agora, mas às vezes tem bem o sutil, sabe? Tem um medo ali, um receio de fato de dar um passo. Para depois a gente investigar isso. Primeiro F do Fire, né, de farejar. O segundo, investigar. Agora eu vou pegar dado. Agora eu vou pegar de fato o que está acontecendo no Japão nesse assunto aqui. Que eu quero ver o que está acontecendo em Erechim nesse assunto aqui. Misturar de fato isso. E aí, o segundo passo, depois a gente já está sustentado em informação, não é mais eu gosto, eu quero, eu acordei gostando do vermelho, você do verde, então vai ser verde porque você gosta, não é mais sobre isso. Aí a gente vai para a terceira parte, que é revolucionar, o R disso, né? Aqui começa a criação. A gente já tem o apego de começar a criar agora. Vamos ter uma ideia aqui, né? Vamos criar, vamos jogar uma série de ideias aleatórias. Não é isso. Eu já tenho um objetivo claro na parte de investigar, que já talvez não era o primeiro. Né? O primeiro está ali no que eu gostaria disso aqui. Mas a gente começa a direcionar essa parte. E na parte R de revolução é explodir
qualquer tipo de ideia inicial que você tinha para criar de fato novo. Seguro, por causa da segunda parte, mas aqui dá a possibilidade de o novo ser criado. Aqui a gente coloca essas novas lentes e aplicando e estimulando. Como é que você impulsiona a coragem dessa galera que está contigo? Como é que a galera vai ter orgulho do que está fazendo isso? Independente se vai sair na televisão, se vai ser um folder, se vai ser uma campanha aqui, do mundo inteiro, do Super Bowl, como é que tu vai estimular o senso de comunidade? Como é que tu vai expandir um processo de cura? Como é que eu vou ganhar em cima disso? Cura é muito bonitinho, mas como é que estão ganhando do todo, né? Sim. Se você está fazendo camisa e tem uma... vender camisa com mensagem maravilhosa, tem uma comunidade de costureiras lá no Vale do Itajaí ali, como é que tu tá curando aquela comunidade em volta e tá todo mundo ganhando em cima disso? Não é só a camisa, saca? Então, num processo desse, aí a última etapa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, a ideia, o planejamento, tá tudo... A última etapa é de execução. Então, mais do que sair e vai fazer um negócio, eu tenho que saber executar e medir esse processo, né? Então, cada lente dessa, cada caminho desse, eu sei que eu ia sair de 4.3 e o meu objetivo é chegar em 7.8. Então, de uma forma psicopata de controle, saca? Então, sair daquela ideia intangível, emocional, mas controlar cada passo desse para saber como é que você está evoluindo em cada lente dessa, né? Sim. Então, como é que eu evoluo na lente de comportamento? Agora se fala sobre employer branding, né? Das contas, é sobre isso, cara. Como é que a sua empresa se comporta de fato? Mais do que está escrito compultura, valores, propósito, não sei o que na parede, é como é que ela pulsa. Sim. E como é que esse pulso está sendo evoluído? Como é que a galera está sentindo isso? Não é só na festa do final de ano, não é no kit de onboarding do LinkedIn. Sim. É como é que aquilo está sendo vivido no ano inteiro. E aquilo é motivo de orgulho. Aquilo, num processo desse, te diferencia. Great Place to Work é sobre isso, né? Mais do que um selo de certificação, é como é que aquilo passa a ser diferencial de... Porra, se atrai aquilo, né? Então tá aí, ó. Chega mais gente para trabalhar aqui por causa daquele comportamento. Aí a gente vai ampliando esse processo de diferenciação. Cria um ciclo virtuoso, né? Claro, porque é impressionante como um ambiente melhor, com propósito, com valor, com personalidade, vai criar pessoas mais motivadas, mais engajadas, que por consequência aumenta a produtividade, que por consequência aumenta o lucro, que uma série de métricas que elas vão se expandindo de maneira positiva, né? E assim, a gente pega muito a parte de inovação, né? Cara, mas inovação, eu já trabalhei muito com esse tema. Inovação numa empresa, dentro de uma sala, com as mesmas pessoas, falando sobre a mesma coisa, o ano inteiro, que conversa fora disso, só tem os mesmos tipos de bagagem. Não é inovação, mano. Tu tá replicando uma parada, entendeu? Tu quer falar sobre inovação mesmo, tu tem que ir lá onde tá o que tu quer tocar. O que tá acontecendo. Exato. Sabe? Tu tem que misturar com aquilo. Sim. Tem que fazer aquilo acontecer e talvez... não esteja dentro do teu centro bonito, que é muito bacana, é muito legal. Muito é confortável muito também, confortável. Mas a inovação, de fato, é criar o que não existe. É quase que um processo de fé. É doideira falar isso, né? Mas a crença em algo que não existe ainda e sair de um estágio -5, -10, para tu chegar começar a concretizar 1, 2, 3, 10, né? E comportamento é isso. Sim. Eu quero que essa galera daqui, ou que a minha empresa, ou que a minha marca, ou que para minha promessa pulse isso. Não existe ainda. Então, como é que tu vai construindo ao longo do tempo esse comportamento para que ele seja verdade? A partir do momento que ele se tornar verdade na recepcionista, maluco, aí tu não vai precisar mais vender essa ideia, cara, né? Exatamente passa isso. A ser a tua verdade. Já tá lá. É esse processo. Sensacional. E como fazer isso? Assim, vamos para a parte de comportamento, depois a gente volta aqui para a mídia. Mas como o assunto é muito interessante, eu gostaria até de saber a tua opinião e a tua percepção sobre esse assunto. Como que a gente pode implementar isso, fazer essas transformações e fazer com que a empresa toda pulse numa mesma energia, para o mesmo norte, considerando que, percepção minha, tá? Assim, com a minha bagagem, com o meu histórico profissional, eu diria que 85% das pessoas, elas estão sempre no modo passivo. Elas sempre estão esperando.
elas sempre estão terceirizando a responsabilidade do êxito dela, do futuro dela, das responsabilidades dela. Ela sempre está esperando alguém dizer o que tem que fazer, ela sempre está ela sempre tá numa situação muito confortável. Se alguém não vem aqui me provocar e fazer com que eu mude, eu não vou mudar. Como transformar uma organização considerando, percepção minha, que a maior parte das pessoas estão numa posição acomodada e terceirizando responsabilidade? Cara, legal essa pergunta. Como é que eu vejo, tá? E não vou falar nem das pessoas. O nosso modus operandi de trabalho é isso, né? Então, não sei aqui, provavelmente não, mas geralmente todo mundo está olhando na tarefa. A tarefa que tem que ser executada e que está claro, né? Que eu chamo a parte tática ali, o operacional, né? Uhum. Então, se eu tenho que fazer uma coisa, entrega para mês que vem uma campanha de Natal. Estou pensando na campanha de Natal, pensando no tático. Então, vou executar isso. Tá errado? Não. Acontece que grande maioria das pessoas, como você falou, estão focadas nesse nível tático. Quando muito, estão olhando um passo maior, pode pensar na pessoa, na empresa, um passo anterior, estratégico. É o estratégico. Essa campanha de Natal está concatenado com uma resposta depois que vai vir Carnaval, que vai ser não sei das quantas, que vai estar aqui, ó, o ano inteiro eu estou olhando como é que isso aqui vai pulsar. Sim. Então eu estou vendo uma parada maior. Se eu estou vendo uma parada maior, eu não estou executando, não estou olhando só o tático da minha execução do dia a dia. Isso é necessário e tem que estar lá. Só que eu estou um passo anterior. Poucas são as empresas que têm grande parte das pessoas olhando esse passo anterior, sabendo como essa empresa vai se comportar. Por quê? Porque não tem... Pouquíssimas são que estão olhando um passo antes. Comportamento e valores. Então, por causa da minha forma de me comportar, eu tenho e ativo essa estratégia para fazer com que aquela campanha de Natal seja percebida assim. Ou, por me comportar assim, eu ativo uma outra estratégia, que está aqui no mesmo comportamento, para fazer com que a minha participação no evento seja mais uma pecinha dessa grande imagem do quebra-cabeça que a gente está entregando, né? Promessa e entrega. Então, tático. Grande parte das pessoas estão aqui. Estratégico. Eu estou olhando um pouquinho maior, um pouco antes, porque eu me comporto dessa forma, porque eu tenho um real motivo de existência. O propósito virou muito balela na minha visão. Trabalho com propósito desde 2009 como estratégia, ferramenta estratégica de diferenciação e direcionamento. Mas, de fato, o centro da parada é o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, entendeu? Por que eu estou agindo daquela forma, taticamente? Por que aquela forma tática que eu tenho que agir, independente de qual... está concatenada numa questão estratégica, racional em cima disso, que está completamente alinhada à cultura e valores que a gente se comporta. Independente se eu sirvo cafezinho, se eu sou o diretor dessa empresa, se eu guardo o carro, se eu faço uma estratégia muito doida, a gente está aqui junto porque aqui tem um grande objetivo maior. É do comportamento eu ter claro quais são o meu propósito. Né? E outra coisa extremamente importante, pode parecer... radical demais, mas que eu chamo de propósito subversivo. O que eu luto contra? Qual que é o meu inimigo? Saca? O meu inimigo não é necessariamente o meu concorrente, não é sobre isso. Pode ser uma sensação. O que eu luto contra? Eu falei para vocês, né? Cara, pessoalmente, o meu propósito subversivo, pessoa, Alex, profissional, é contra a normose corporativa. Ponto. Isso me guia para fazer o que eu faço. Sim. Sabe? Então... seja falar alguma coisa, seja criar um curso novo, seja direcionar um trabalho numa empresa, é contra a normose corporativa, independente do que. Eu vou juntar pessoas, eu vou pensar numa estratégia, eu vou criar uma ferramenta nova, não importa. Contra a normose corporativa. E outras pessoas que trabalham comigo também estão da mesma forma. Agregam um designer, um filmmaker, contra aquilo. Independente do que, o meu porquê é muito claro. E fica fácil, daqui a pouco, eu ver a minha parte tática de execução e entrega. Inverter esse processo. Quando eu estou com a Transcriativa, por exemplo, é contra a síndrome do vira-lata. Olha a doideira isso. Então, contra a síndrome do vira-lata. Então, lá, eu valorizo a criatividade genuinamente brasileira. Aqui, eu faço uma outra coisa que é para a parte de estratégia, posicionamento e diferenciação. Então, o meu direcionamento profissional, eu vou muito nessa. Propósito subversivo, está muito claro. Contra a síndrome do vira-lata, eu pego 12 mil profissionais junto com a comunidade para trabalhar e valorizar a criatividade genuinamente brasileira. Então, serve para mim como pessoa, né, um direcionador, serve para mim como empresa,
um direcionador, como o Glóbulo ali, botando isso, né? Contra normais. Cara, tu não vai contratar a Glóbulo para fazer mais do mesmo. A gente nem aceita, a gente nem quer. Sim. Cara, a gente não vai entregar, a gente vai ser caro para você se for pra fazer isso. Então, tem aqui milhões de outras pessoas, concorrentes nossas, que podem fazer melhores, inclusive, para executar isso aqui do que a gente. A gente quer dar uma porrada. E como Transcriativa, em cima disso, a gente se junta. Então, a parte tática de Transcriativa, a gente vai ter um evento daqui a um mês. A gente nem começou ainda. Aliás, começou ontem. Pessoal. E é um evento que vai levar 100 pessoas lá para um lugar que nem correio chega, entendeu? E a gente nem começou ainda. É um evento para 10 mil pessoas. E a gente nem começou ainda. Só que a gente vai fazer. Porque vai fazer de uma forma completamente diferente. Tático e estratégico. Completamente diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. É em rede. Por isso que em 4 semanas dá para fazer. A gente tem isso. Vai distribuir para 10 mil pessoas. Vai fazendo isso das contas. Vai. Eu não estou vendendo isso. Estou falando que mudando a percepção da tarefa, saca? A gente consegue chegar em objetivos, inclusive, muito maiores se a gente estivesse só olhando o tático, só olhando o processo, só olhando a forma que a gente está acostumado, como você falou, né? 80% das pessoas estão ali olhando. Tá errado? Não é. Mas se você começa a ampliar esse processo aqui, tu vê que aquele teu tático pode ser feito de outra forma, muito mais rápido. Aí é inovação. É muito mais rápido, muito mais barato, muito mais efetivo do que talvez a gente já está acostumado a trabalhar, né? Se você tirar o foco do estar obcecado em fazer igual a outras pessoas e da mesma forma que todo mundo faz, né? Exatamente. Perfeito. Te ouvindo falar, eu lembrei de uma frase que eu te vi dizer, que é: marca é o encontro da psicologia com a antropologia. E eu achei isso sensacional, porque a gente vê o tempo inteiro pessoas, quando falam de marca, falando de cor, de slogan, de logo, e não é nada disso, né? Tem isso porque é um reflexo de comportamento, né? Eu vou ativar, vou botar a cor verde porque isso aqui vai... Me remeter à sustentabilidade. Sustentabilidade, a jovialidade, tem tudo isso. Psicodinâmica das cores é uma tarefa. Tá lá e funciona, né? Você tem que entender tudo isso. Mas, cara, o que de fato aquilo tá te fazendo sentir? E assim, o que tu tá sentindo aqui é completamente diferente do que tu pode sentir no Canadá, né? No interior do sertão do Cariri, sabe? Então, você entender esses contextos, né? O comportamento humano, do contexto local, do contexto temporal, do contexto daquilo ali que você está aplicando naquele território, inclusive, naquele momento, inclusive. Essa é a mistura. Como é que tu vai fazer com que o outro sinta? Sinta desejo, sinta repulsa, sinta... Cara, se sinta... ativo, sabe? Então, no final de tudo, como é que tu, para onde que tu quer levar essa pessoa, né? O que tu quer fazer com que essa interação ela vá sentir? O que é um adesivo da Apple atrás de um carro? Não faz sentido, né? É porque a pessoa está se apresentando características claras de pensamento diferente. De forma alguma ela está racionalizando isso, né? Mas aquilo como é que ela quer sentir? Uma roupa é isso, né? Uma viagem é isso. Por que não é o teu serviço? Por que não é o teu produto? Por que não é o teu aplicativo que está criando? Que representa aquelas ideologias e valores, né? Por isso que até, às vezes, tu vê nos podcasts, né? As pessoas perguntam, quem que é o Alex? E daí, normalmente, a gente tende a responder que fala sobre a profissão, fala sobre a graduação. E eu não vejo problema. Porque, querendo ou não, o fato de você ter feito aquela graduação ou estar executando algum tipo de trabalho específico também diz sobre os teus valores e princípios e entendimentos que você compactua, né? A bagagem ali para chegar até onde você está, né? Exatamente, e tá tudo bem. É claro. Não, mas quem que é o Alex? Não perguntei qual que é a tua profissão, mas no final do dia é tudo a mesma coisa, né? E... Tu falou uma coisa muito interessante, né? Que você só pega projetos que de fato vão transformar. E tu usou a palavra porrada. E no teu portfólio tu tem grandes marcas, grandes empresas que vocês já executaram projetos. Como que esses executivos de grandes empresas e grandes marcas recebem essa porrada? Cara, a minha empresa começou em 2005, aqui em Floripa. E em 2005...
em Floripa sem nome, eu era de fora, sabe? Então não tinha muita porta aberta. Uhum. Então, desde lá, a gente falava, tu quer tal coisa? Beleza, toma tal coisa Uhum. que você queria. Você queria um folder. Sim. O cliente tinha razão. Tinha razão. Só que não era isso que a gente queria fazer, então a gente fazia aquilo, mas dava como sugestão uma outra parada muito doida. Uhum. Primeiro não foi, segundo não foi, terceiro não foi, quarto não foi. A parada é muito doida é o que a gente quer fazer. Uhum. Mas para sobreviver e pagar o boleto, a gente tem que fazer aquele operacional. Uhum. Então, a gente tinha 2 trabalhos, entre fazer o que foi pedido e fazer o que a gente gostaria. Uhum. Até o momento que esse gostaria, um maluco foi lá e vambora. Topou. Topou, né? E aí é esse tipo de coisa que a gente começa a ver que não é uma função só pagou, recebeu. Uhum. É um cliente que confia, é um cliente que entrega, saca? Uhum. É uma pessoa que está do outro lado ali que fala o seguinte, cara, meu negócio está em jogo, Uhum. e mais do que me fazer dinheiro, maluco, eu confio em você. E tu começa a ter outros vínculos, tu vai trabalhar muito mais com um cara desse, entendeu? Sim. Por mais que não tá, tu tá envolvido emocionalmente num trabalho racional, Uhum. né? Tu quer que aquilo lá dê certo, mais do que... Então, a gente começou a ir por esse caminho. Em 2000 e a gente funcionava como agência nessa época, né? Uhum. Em 2010, a gente decidiu não funcionar mais como agência. E o que isso quer dizer? Até falando num grupo de mídia, enfim. Uhum. Mas o mais difícil e o mais necessário para não funcionar como agência é a gente cortar o modelo de negócio de agência. Comissão, bonificação, Uhum. direcionamento de tudo e qualquer coisa. Então a gente passou a vender processo, Uhum. sabe? Não o reflexo ou a indicação lá, mas o processo. E nesse processo daí, começar a olhar a essência do cara. A essência, essa conexão entre o que esse cliente está vibrando de fato. Parece muito louco falar isso, mas vibrando de fato que pode ser diferente em cima disso. Então, atender um cliente, dar a porrada nele, Uhum. muitas vezes é falar, tá errado essa merda. Uhum. Mais do que falar o seguinte, já toma uma aqui que você quer e dá a segunda aqui que a gente gostaria, caramba, eu não vou nem dar o segundo passo, porque eu não consigo prometer algo no terceiro passo, se isso aqui, cara... Se você não tivesse entendimento, né? Então pronto, saca? É de fato emergir no cara, com o cara, tá junto com aquilo, entender o que é e fazer o que for melhor para desatar daqui a pouco algo que possa ser fácil de ser entendido como desejo. Mas, cara, se você fala que tá todo mundo bem, não sei das quantas, tá bom, seja feliz aqui, mas o teu colaborador não é, Uhum. então eu não posso falar seja feliz aqui se antes não tá aqui dentro, sabe? Então, são ajustes nessa parte aqui que muitas vezes são porrada na cara dele, Uhum. pro melhor, porque tu tá fazendo isso, que precisam de pequenos ajustes de entendimento que para evoluir em termos de um processo de diferenciação, vai muito além do que botar uma roupinha bonita, entendeu? Uhum. Tem que ser aquilo. Uhum. Tem que E os entender. executivos compram isso? Não, Boa. não. Mas aí é uma questão de mercado, Uhum. Sim. saca? Que tá cada vez mais claro que mesmo que você não comprar, meu louco, quem não vai mais comprar de você é o teu cliente, Uhum. saca? Isso é comportamento. E não é uma questão mais de quero ser bonitinho, saca? Quero ter uma cara dessa aqui. Tu falava sobre isso agora, e aí até, enfim, lendo sobre você, a transformação criativa, eu percebi que vocês têm um apelo muito grande, e não só um apelo, uma verdade muito relacionada à comunidade. E aí tu tava conversando agora, eu tava pensando nisso. Como eu tenho visto as empresas, enfim, os executivos comentando, a gente precisa criar uma comunidade, a gente tem que criar a nossa comunidade. Mas aí, eu vejo muito isso esvaziado de sentido, sabe? Fato. Tu quer ter promotores da tua marca, beleza, gente que vai sair te defendendo, vendendo a tua ideia, vendendo teus produtos. Mas e aí? Essas pessoas são de fato uma comunidade? Só porque, enfim, tem grandes fandoms. E a gente já vê nessa conversa aqui que não, né? Não, eu acho que não. A gente tem que diferenciar o que é um clube de vantagens. Boa. Exato. Né? Exato. Pô, tu tá ali, válido também como operação. Mas o que é de fato uma comunidade? Pertencimento, né? Engajamento. O próprio processo de cocriar, né? A comunidade tá ali para cocriar contigo, cara. Uhum. Aí que eu falo que inovação não é num espaço pequeno. Se tu tem uma comunidade e tu abre para cocriação, muita coisa que você nem imagina pode sair dali e é bom para você. Uhum. Então, como é que tu nutre aquilo? Como é que tá todo mundo ganhando? Como é que tá promovendo desejo? Como é que o cara tá ganhando fora da tua comunidade por participar dentro também? Uhum. Então, aí tu vai olhando
como uma das lentes de comunidade, né? De uma forma verdadeira, como é que aquilo pode ser um diferencial teu. Né? Tu tem 10 mil pessoas que te seguem no Instagram, sei lá o quê, mas tem 1000 que estão ali contigo vibrando e fazendo a parada, não sei das coisas, tu nem dá bola pro cara. Tem 100, sabe? Não é sobre número. Não é sobre número. Mas tá ali. E tu tem uma base absurda de inteligência, sabe? Sim. De direcionamento estratégico, de marketing, de diferencial. E tu não tá nem olhando, saca? Às vezes vamos investir ali naquele centro de inovação bonito e tal, não sei das quantas, fazer a parada linda e tal, mas tu não tá ali olhando a inovação real que já tá ali. Então é olhar a comunidade não necessariamente como processo de negócio, mas como função vital da tua gestão. Porque a comunidade pode ser teu colaborador. Em vez de você olhar ele só como das 8 às 8, sei lá, das 8 às 5, cara, como é que esse cara, de fato, tá mudando a visão dele profissional por participar disso? Isso é... A gente vê hoje, no processo de evento, né, muita gente dentro de empresa, profissional dentro de empresa, dando palestra sobre o que eles fazem. E a gente vê isso. É uma forma de... Né? Vou falar o nome de empresa, RD, por exemplo. Né? Cara, é um software, né? Mas quando tem um RD Summit da vida, que 12 mil pessoas do Brasil inteiro vêm para cá para se deslumbrar com o evento, a função dessa empresa não é fazer um evento. Né? A função dessa empresa é executar um software lá. Sim. Mas dentro disso, do evento, os caras estão ali se tatuando, maluco. Estão ali apaixonados por tudo que está acontecendo. Eles querem fazer parte daquilo. É uma extensão do negócio? Não é, na minha visão, não é uma extensão. É um processo de diferenciação absurdo, de desejo. O cara sai lá de Belém para vir para cá, para viver uma experiência de empresa. Saca? Por que a tua empresa não precisa fazer um negócio desse e imitar a parada? Mas o que a tua empresa está fazendo como vivência dentro disso, né? Para o colaborador, para o cliente, para o cara que quer aprender com o que você tem para falar. É negócio. O ecossistema dele, de maneira geral, né? Independente se é inovação ou se é padaria. Sim. Não importa, né? Sim. Então, em cima disso aqui, como é que você vai se tornar um melhor padeiro? Tu não precisa comprar meu pão todo dia, mas eu sou um padeiro maravilhoso e eu posso te ensinar, você lá do outro lado, abrir uma nova forma de negócio para minha padaria. Saca? Não, e assim, como tu comentou, né? Ter um propósito não é simplesmente um pão transacional. Eu tô produzindo aqui, te entregando ali. Tem uma história, tem um porquê, tem uma técnica, tem uma referência, né? Tem uma conexão com alguma coisa maior, com uma história. Então isso tudo agrega e eu acho que dá mais propósito para quem faz e para quem consome, né? E contra o que você luta? Isso parece difícil, parece doloroso, mas é lindo, entendeu? Eu achei Qual sensacional. que é o teu Tô inimigo, pensando nisso até agora. Porque aí, assim, o contra o quê do padeiro pode ser a fome, saca? E eu sou padeiro também, eu também luto contra a fome. Eu tô botando um exemplo bem banal, né? Mas em cima disso, o contra o quê não é negativo, muito pelo contrário. Isso alinha, isso unifica, isso faz pertencimento, isso conecta, entendeu? Porque o que você é contra, eu também posso ser. Saca? E esse contra pode ser uma coisa que a gente vai levantar a mesma bandeira junto, independente que você entrega de forma tática. Sim. E aí a gente tá alinhado, entendeu? Boa. Te dá muita clareza, né? Exato. Durante a tua fala, tu falou muito sobre metrificar e sobre números e sobre dados. E ao mesmo tempo, durante a tua fala, tu traz muitos conceitos amplos e alguns até um pouquinho subjetivos. Como que tu consegue conectar esses conceitos que são amplos com métricas, com dados, de maneira mais objetiva e tangível? Legal. Esses dois lados, né, quase antagônicos, assim, são necessários, na minha visão, para fazer algo que dê certo. Então, eu falei antes, né? A criação, na minha visão, é quase que um processo de fé e crença de algo que não existe. Só tá na tua cabeça, não é fé religiosa, né? Cara, isso aqui vai existir. Para isso, tem que desconstruir tudo. E provar que aquilo vai ser. Então, assim, a crença é algo completamente abstrato e o provar que vai ser, tu precisa para botar essa coisa que não existe ainda em alguém que não tá vendo, em alguém que vai investir um dinheiro, em alguém que vai tirar uma energia de alguma coisa e vai botar ali. E precisa ver para crer, né? Então, precisa medir o intangível. Precisa ver como é que tá o processo de evolução do criativo, né? Da ideia maluca. Então, juntar o racional com o emocional,
conceitual com o prático. Uhum. Em cima disso, como é que a gente vê que está dando certo uma ideia completamente intangível com o que ele já faz hoje. Resultado de venda, né? Resultado de tempo. Curtida e like, sei lá. Qualquer tipo de métrica dessa daqui são pequenos passos da gente testar se está fazendo sentido. Eu não vou falar de cara e forma absoluta, a gente vai aumentar teu faturamento em 50%. Pode ser isso. Mas talvez a pequena métrica daquele processo de crença, e dependendo de qual for o processo, né? A gente pode, aos poucos, vendo o que vai botar o racional mais seguro para essa questão emocional começar a tomar lugar, entendeu? Não que vai tomar lugar e vai aparecer, mas um processo de geração de valor, muito dos casos é intangível. Só que eu tenho que trazer o tangível para o valor de outras formas. Métrica, né? Seja financeira, seja de contratação, seja algum pequeno goal assim de... Caralho, tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. E pequenos desse aí é o processo de execução, né? A última etapa. E pequenos tá dando certo vão dar a segurança no comportamento que o processo de gestão precisa, que em muitos dos casos não tem isso como objetivo. Mas aos pouquinhos a gente vai dando essa transição. Não que eu vou direcionar toda a minha empresa pelo emocional. Não é sobre isso. O racional tem que estar lá. Sabe? Uma lente não vai substituir a outra. Só vai abrir a porta de outra forma, né? Para você ver negócio de outra forma. Mas provar é necessário. Né? Porque ninguém enlouquecidamente vai tomar aqui X milhões para tu fazer uma brincadeira aí para ver se vai dar certo. Até porque tem muita coisa em jogo, muitas das vezes tem histórico, mais do que o recurso de eu queria 100 likes e atingiu 200, em detrimento de quê? Da tua bagagem, que tu tá se mudando o comportamento, o teu histórico que tu chegou até aqui. Então, manter um comportamento também é interessante, sabe? E eu acho que isso está muito conectado também com a evolução do mercado e da gente, né? Nós como profissionais, porque a gente sempre esteve muito preocupado com a métrica de curto prazo, né? Sim. Investiu aqui, tem uma correlação de causa e efeito ali. E se não tem isso, então não é bom. Né? Inclusive, até a gente estava numa discussão em um grupo falando sobre a confusão de marca, branding, com campanhas de topo de funil. Porque por muito tempo, alguns profissionais, quando eles queriam se referir à performance, eles falavam, a gente não faz campanhas de branding, dando a entender que branding não traz resultado, ou dando a entender que branding são campanhas de topo de funil, né? E que campanha de performance, que está lá no fundo do funil, que tem uma correlação de causa e efeito imediata, são campanhas melhores. E cada vez mais a gente entende que o processo decisório ele é cada vez mais confuso, ele é mais fragmentado, tem uma série de variáveis, como tu citou várias agora, que influenciam nesse processo de compra e identificação de marca com produto, o que torna fazer marketing cada vez mais difícil, né? Assim, construir produto cada vez mais, não mais difícil, mas assim, tem muito mais variáveis do que se tinha no passado. E exige, obviamente, um profissional mais moderno, atualizado com esses novos conceitos. O que tu entende, assim, que o profissional do futuro, o profissional do presente, precisa ter de características e de skills para poder entender esse novo momento? Eu vou botar o que o Fórum Econômico Mundial, o LinkedIn e algumas outras representações, certificações infinitamente maiores do que eu entendo, estão falando, né? Então, primeiro passo, capacidade de resolver problema. Segundo passo, criatividade como ferramenta. Sabe? Boa. E é sobre isso. Você falou em nome deles, mas poderia ter falado em seu nome também. Mas é exatamente isso que eu defendo, né? É exatamente isso que é o meu objetivo contra a síndrome do vira-lata, é falar o seguinte: o Brasil é o terceiro país mais criativo do mundo. Então não é só a padaria aqui do lado. O mundo está precisando disso, saca? De profissionais que tenham capacidade de resolver problema de forma criativa. Então esse cara, independente se ele é do marketing, se ele é engenheiro, se ele é psicólogo, se ele é advogado, se ele não sei das coisas, tá mudando tudo, e a gente está vendo isso. Independente da mudança que está acontecendo na profissão dele hoje,
a capacidade de resolver o problema e a criatividade que ele tem, e que usa as ferramentas com que ele tem para que isso aconteça, são os 2 principais skills do profissional de hoje, de amanhã, de não sei das quantas. Não dito por mim, mas as empresas estão buscando demandando isso. Os cenários estão colocando isso, estão remunerando isso de uma forma mais interessante, inclusive. Então, é em cima da sua capacidade de resolver problema, independente de qual. Tu é advogado? Qual é a tua capacidade de resolver problema nessas coisas? Tu é médico? Tu é motorista de aplicativo? É em cima disso que está o processo de diferenciação e é em cima disso que estão se aproximando os desejos do novo profissional, né? Então, num caso desse, eu vejo essas duas skills principais, não só porque eu trabalho em cima disso, mas o meu principal é como é que o Brasil, né? A gente viaja muito, olha muito para o Vale do Silício para ver metodologia, né? E a gente só olha ali. Tá errado? Não, tá certíssimo. E ali tem muita coisa boa. Olha para a Espanha para ver coisa, olha para Israel, olha para não sei das quantas. Maluco. E ninguém tá olhando ali para o interior de Minas, que tem muita coisa louca acontecendo. Por que ninguém tá olhando ali para o Natal, para Recife, que tem uma... Aqui para Santa Catarina, cara. Saca? Essa mistura de estado que a gente tem aqui é absurda. Tem características muito fortes e tem profissionais criativos, empreendedores gigantescos que a gente nem dá bola. Sim. Saca? Tem metodologias que a gente nem acha que é metodologia. Sim. Tem muita coisa. A gente vai para Belém, lá em Portugal, para comer um pastel de Belém. O mundo inteiro vai para aquilo. Um pastel, uma receita. Né? Olha o que tem aqui. Saca? Olha a riqueza que tem aqui. Só de a gente pensar na gastronomia. Que esse cara daí é profissional? É. Saca? Aquela cidade lá tem aquele gosto. Como é que a gente está olhando para capacidade de solucionar problema e criatividade para posicionar e diferenciar negócio? Seja ele uma pessoa, seja uma corporação, seja ele um território, uma cidade. Enfim, para mim é sobre isso daí, cara. Caramba, que aula, hein, Lu? Sensacional. Quero só te pedir uma última, sei lá, se dica, exercício, reflexão para quem está nos ouvindo. Como enxergar qual que é o meu diferencial enquanto empresa, enquanto marca? Tem alguma reflexão assim que tu sugira pro pessoal? Para que eles possam mesmo despertar isso em si, ou até enxergar, né? Porque na maioria das vezes já tá ali, como a gente já entendeu. É porque para mim, eu faço isso como um método, né? Sim. Então é processo, e entendendo como chegar nessa essência. Então é o escavar. Tem um profissional chamado Joe Raymond, que ele é americano. Foi ele que começou com essa questão do propósito empresarial lá na década de 90. E real, assim, né? E tem um livro dele que chama The Fruits Are in the Roots. Os frutos estão nas raízes. E esse processo de escavar, entender. Então não é necessariamente só uma coisa. Sim. É como é que a gente pode escavar esse teu diferencial que já existe aí. A doideira, em muitos dos casos, nas empresas que eu atuo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero não sei das quantas, Bacana, mas tu poderia ser alguma coisa que tu já é. Só que já é tão fácil para você ser aquilo, já é tão natural para você ser aquilo, já tá tão no comportamento que às vezes você nem identifica que aquilo lá, que você já tá bom para um caramba. E você sendo aquilo, você já sai na frente. Sai na frente porque você não precisa gritar que é. Você não precisa pagar mais para ser aquilo. Você não precisa, porque aquilo em si, identificar e escavar o que já se é e se tomar posse disso. Aí que vem a lente da coragem, né? Se eu sou aquilo mesmo, se eu compartilho com aquilo, se eu acredito naquilo, o que eu estou fazendo para me posicionar a respeito disso? Então, em muitos dos casos, o que já se tem, o que já se deseja de diferenciação, né? Talvez não a mesma coisa, mas já se tem como comportamento. E não assumir aquilo por já querer... Aí eu volto. Por querer ser mais do mesmo. Por investir porque a moda tá falando isso. Porque todo mundo tá querendo aquilo lá. Só te desaproxima, só te afasta do que tu tem. Em muitos dos casos, você profissional, você empresa, coletivo, cidade, não importa. Né? Se olhar como sendo aquilo. Um processo de se conhecer muitas das vezes, né? Então por isso que eu não falo uma dica só. No meu caso, é aplicado de diversas formas, de diversos pontos, do que o cara fala, do que o cara não fala, para validar se aquilo lá tá, sabe?
estressar ao máximo para isso aqui é você. Então, a minha dica é procure, de fato, o que tu tá fazendo. Por que teu peso no mundo tá fazendo a diferença, entendeu? Boa. É isso. Tá aqui para quê, cara? Seja você como profissional, seja você como empresa, como parte integrante de um time, saca? Qual que é o teu valor que tu tá entregando? É isso. Se compare em cima contigo mesmo sobre valor. O que tu tá entregando de valor? Eu entrego essa água aqui, esse copo de água. Beleza, isso aqui... O que eu posso fazer mais em cima desse copo de água? Sabe? O que esse copo de água entregue aqui como produto pode de fato fazer, sei lá, para os meus colaboradores aqui? O que esse cara... Não é só um copo de água, entendeu? Não é só... Eu estou botando isso aqui como exemplo, pelo amor de Deus, enfim. Mas o que de fato está saindo do processo normal, a normose, né? Normal de, beleza, minha função é só engarrafar isso aqui e botar para fazer. E no final, pode até ser, né? Não tem problema nenhum. Mas no final a gente sabe que em termos de negócio, a variação é sobre preço. E aí é Porter falando há 1000 anos atrás, né? O último diferencial competitivo é diferencial de preço. Se eu cheguei no diferencial de preço, ou se eu tô ali, o meu objetivo, Alex, como profissional, é fazer com que seja, de fato, além do último, entendeu? Se o cara pensar, racionalizar preço por comparar o que eu tenho, é porque o meu trabalho não funcionou. Boa. Não funcionou, saca? E não é para deixar mais caro e gastar mais dinheiro, compra mais, LTV, aumentar isso, o CAC, o caceta, não tô nem pensando nisso, apesar de precisar. Mas é porque o valor que ele vê percebido não é sobre o bolso, saca? Ele ganha muito mais do que o bolso. Então, independente do que, se é o pãozinho ou um conglomerado de mídia, por que tá junto, entendeu? Boa. Arrebentou. Sensacional, sensacional. Tenho certeza que, assim como nós aqui estamos pensando e vamos continuar pensando sobre isso, Com vocês certeza. também estão. Obrigada, Alex, pela tua participação. Vocês encontram o Alex no LinkedIn, Alex Lima, no @transcriativa também. Também. Sensacional. É isso. Bora encerrar? É isso aí, gente. Obrigado, Alex, pelos ensinamentos. Foi um papo sensacional. Espero que tenha gostado também da Eu adorei, conversa. galera. Adorei. Muito obrigado também, legal. cara. Então tá bom. Então é isso, né, Lu? É isso. Convido vocês a ouvirem todos os episódios do nosso podcast em media.market. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.